Um recadinho bem rápido antes de começar o vídeo aqui. Esse é o Manual de Identificação de Doenças em Soja e Diagnose, lançado este ano por um grupo de agrônomos. É muito útil principalmente para quem estuda agronomia ou é agrônomo recém-formado. Este manual auxilia bastante para quem vai no campo e tem dificuldade para fazer algum tipo de diagnose ou entender o que acontece na lavoura, né? Então eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Se tiver alguma dúvida, manda para mim um e-mail lá que a gente resolve rapidinho e chega na sua casa. Obrigado, curta o vídeo. Olá, o tema de hoje será fitotoxicidade na soja. O que é e como reduzir? A fitotoxidez é a capacidade que alguns agentes abióticos, ou seja, aqueles que não têm vida, como seres e plantas, a exemplo do clima e fungicidas, têm de causarem danos, em sua maioria permanentes, na parte aérea da planta, podendo induzir também respostas fisiológicas ou bioquímicas. Esses produtos abióticos podem ser, por exemplo, defensivos, como herbicidas, fungicidas e inseticidas, misturas de tanque perigosas, nutrientes foliares ou estresses climáticos. A presença agressiva de algum desses componentes, em níveis superiores aos adequados e capazes de serem metabolizados pela planta, causa a ocorrência do excesso e estresse. E quais são os sintomas? A manifestação dos sintomas de fitotoxidez na soja, em sua grande maioria, ocorre de forma localizada, em pontos específicos na lavoura. Esses podem ser necróticos e plásticos. Necróticos, quando há degeneração do protoplasma, resultando em morte de células, tecidos, órgãos, causando amarelecimento, clorose, manchas, entre outros. Exemplos de fitotoxidez na soja: a fitotoxicidade por glifosato, amarelecimento ou produtos à base de triazol na soja, entre outros. Plásticos, quando há anomalias no crescimento, multiplicação e diferenciação das células, causando subdesenvolvimento de plantas, encarquilhamento, engrossamento, albinismo, entre outros. É importante lembrar que nem sempre os sintomas são visíveis. Há também que chamamos de fitotoxicidade fisiológica, em que a planta não consegue metabolizar completamente o produto, mas não há sintomas aparentes, sendo que a planta pode sofrer danos fisiológicos mesmo assim. E quais são os fatores que influenciam? Primeiro, produto. Há uma variação na agressividade dos produtos em causar fitotoxidez na soja, em função dos ingredientes ativos em sua composição, lipofilicidade, que seria a capacidade do produto em se dissolver em gordura, formulação e do seu pH em uso. Tecnologia de aplicação. Uso de adjuvantes equivocados, volume de calda muito baixo, causando gotas muito concentradas e deposição excessiva de produtos em apenas uma porção do dossel vegetativo, os quais podem favorecer a expressão da fitotoxidez. Em relação ao ambiente, os fatores que influenciam bastante a condição hídrica no momento da aplicação, a temperatura, a umidade e o vento. Em condição de estresse, o estresse hídrico há maior risco de fitotoxidez na soja, pois há uma maior retenção dos produtos aplicados, maior persistência, menor absorção e transpiração da planta e menor sistematicidade do fungicida. Planta, os pontos mais importantes estão relacionados à idade dos tecidos, o estágio fenológico e a cultivar utilizada. Em estágios fenológicos mais avançados, ao aplicar um produto mais agressivo, a planta possui menor capacidade de metabolização dos produtos aplicados, traduzindo em maior risco de fitotoxidez. Em relação a cultivar, há cultivares mais sensíveis ao aparecimento de fitotoxicidade na soja, sendo que normalmente isso não é regra. Cultivares mais precoces são mais sensíveis a estresses abióticos, sendo este fator importante e que se deve ser levado em consideração a construção do programa de controle. Então, grupos de maturação que são maiores, né, os maiores grupos de maturação tendem a ser mais resistentes a fatores abióticos e cultivares mais precoces tendem a ser mais afetadas, né? Isso não é uma regra, mas normalmente acontece isso. Estratégias para reduzir o risco da fitotoxicidade. A escolha de produtos mais adequados para cada aplicação. O avanço do estágio fenológico é um fator a ser considerado na metabolização dos produtos pela planta. Logo, em estágios mais avançados, é importante escolher produtos com menores riscos de fitotoxidez na soja ou adotar estratégias para evitar ao máximo tal risco. Também é importante considerar a formulação dos produtos, onde geralmente concentrados emulsionáveis tendem a ser mais fitotóxicos que pó, molháveis ou suspensões concentradas. Evite misturas de tanques perigosas, a combinação de produtos mais agressivos ou associados a adjuvantes, adubos foliares, micronutrientes, indutores, entre outros, podem potencializar o efeito da fitotoxicidade. Associação com produto à base de mancozeb no caso de fungicidas. Uma estratégia que tem que se mostrar interessante
com bons resultados é associada a mancozeb a produtos com maior potencial de fitotoxicidade na soja, pois o mancozeb apresenta um efeito redutor da fitotoxicidade de outros fungicidas. Quando aplicado em mistura, o principal benefício do mancozeb são redução do estresse oxidativo, efeito multissítio e melhora do espectro de controle de doenças, efeito verde e incremento produtivo. Logo, é interessante considerar seu uso no programa de aplicação. Evitar aplicações em condições de estresse hídricos excessivos. Busque realizar aplicações em momentos onde a planta apresente-se bem hidratada e com melhor capacidade de metabolização do produto. Realize as aplicações em condições meteorológicas adequadas. É interessante realizar as aplicações com temperaturas até no máximo 30 graus e a umidade relativa superior a 55. E neste caso, algumas situações e aplicações noturnas pode se tornar uma estratégia viável com algumas considerações. Lembrando que tudo isso é o ideal, né? A gente não pode levar em consideração só fazer aplicações nessas condições. Aí varia de cada área para cada área, mas é melhor realizar a aplicação do que esperar um momento adequado, porque aí a doença ou a praga já tomou conta da lavoura. Evite volumes de cauda muito baixos e pH de caudas inadequados para os produtos utilizados. E considere só cultivar. Há cultivares disponíveis no mercado que possuem menores riscos à fitotoxicidade e é importante a busca de informações sobre a sua cultivar e considerar para seu programa de aplicação. Então converse com produtores que já utilizaram sua cultivar, como que foi em relação à fitotoxidez na área dele, quais foram os produtos que aplicaram e deram certo. Então é sempre bom ir conversando com os produtores. E considerações finais sobre a fitotoxidez na soja. A fitotoxidez na soja é um dano que preocupa muitos produtores, principalmente em períodos de estiagem, né? Quando há estresse hídrico, e que há necessidade de aplicação para realizar algum manejo, seja herbicida, fungicida ou inseticida. Principalmente nessas circunstâncias, é fundamental buscar estratégias para mitigar o risco e fugir das reduções de produtividade. Como um bom exemplo, adequar os produtos e misturas, buscar o melhor momento da aplicação e trabalhar com uma tecnologia de aplicação adequada, e entre outros. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Deixe seu like se gostou do vídeo e se inscreva no canal para mais.